Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É sempre uma grande alegria estar com você em nosso programa Propósito de Vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Vamos meditar sobre a graça e a misericórdia de Deus e todos os seus efeitos para a nossa vida terrena e também em nossa vida celestial. A graça e a misericórdia simbolizam verdadeiros atos derivados do amor de Deus por nossas vidas pecadoras. E a Bíblia nos confirma esse amor quando nos diz no livro de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda o que é e como desfrutar de todos os benefícios da graça e da misericórdia de Deus. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, esta é uma palavra, este é um texto que descreve duas situações, uma de pecado e uma de graça, uma de juízo e uma outra de justificação. Nós vemos que o pecado está no mundo, nós vemos que o pecado está em toda parte. Prova disso é a morte, prova disso é a mentira, prova disso é a infidelidade, prova disso é tantas e tantas coisas, enfermidades, tantas e tantas coisas que nós vemos que são decorrentes do pecado no mundo. O pecado entrou no mundo através de um homem, Adão, e se alastrou para toda a humanidade. Se alastrou como se fosse uma enfermidade. Todos os seus descendentes, todos que nascem, todos que surgem, já nascem pecadores. A Bíblia confirma isso quando ela diz, no livro de Romanos 5,12, ela diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e passou a todos os homens. Portanto, meus amados, o pecado está aí. O pecado está em toda parte. O pecado está nas propostas, o pecado está nas pessoas, o pecado está em todas as situações. A situação atual da humanidade é: todos somos pecadores. Todos somos pecadores. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes 7:20, que na verdade não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Todos são pecadores, né? Pastor, mas eu sou um bom homem, eu faço bem, mas você também peca. Você é pecador. Às vezes nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia diz, no livro de Romanos 3:23, que porque todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Na verdade, irmãos, é preciso ter esta consciência, é preciso ter essa noção. Às vezes você consegue até converter a alma, converter o espírito, mas a sua carne, o seu corpo, é uma luta, é uma batalha. A Bíblia diz no livro de Gálatas 5:17 que a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, para que um não faça o que o outro quer, e aquela batalha, porque existe um corpo pecaminoso, porque existe o pecado. Às vezes as pessoas não têm essa noção. A Bíblia diz no livro de 1 João 1:8
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. E aí, qual é o resultado disso? Qual é o efeito disso na nossa vida? O que isso provoca na nossa vida? Pastor, então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Se alguém disser que não é pecador, já está enganando a ele mesmo. E qual é a consequência disso, pastor? A consequência disso, irmãos, é a morte. Morte física, morte espiritual, morte emocional, morte dos sonhos, morte dos projetos. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Pastor, e agora o que nós vamos fazer? O Senhor está dizendo que todos somos pecadores, todos estamos destituídos, o salário do pecado é a morte. Como solucionar isso? Como resolver isso? Deus preparou um plano, Deus preparou uma estratégia, Deus preparou uma solução, Deus preparou algo para solucionar isso. Mas você precisa entender como solucionar essa questão, como viver uma nova vida, como vencer o pecado, como vencer essas consequências do pecado. O que fazer? O que eu preciso realizar, pastor? Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero mudar essa situação. O que você precisa fazer? Quero dizer para você que nós não merecemos nada. Nós não somos merecedores de nada. Deus não nos deve nada. Mas Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é um Deus de amor. E a Bíblia diz que por esse amor, por esse sentimento, esse amor ágape, Ele então preparou um plano. Ele preparou algo para mim e para você. E a Bíblia diz que Ele deu 100%. Lá no livro de João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus preparou uma estratégia, Deus preparou algo para que a morte seja vencida, para que o pecado seja vencido, para que você seja transformado, para que a sua vida seja transformada. A Bíblia diz, no livro de Efésios 5:2, irmãos, como também Cristo vos amou, de tal maneira que se entregou em oferta e sacrifício por mim e por você. Deus te ama. Jesus também te ama. E aí a coisa inverteu, irmãos. A coisa inverteu. Nós lemos no início que, no livro de Romanos 5:12, que por um homem o pecado entrou no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Mas a Bíblia diz também, no mesmo livro de Romanos 5:18, que assim como por um homem o pecado entrou no mundo e transferiu a todos os homens a morte, também por um homem, Jesus Cristo, Ele se entregou e fez justiça, e a sua justiça foi transferida a mim e você, foi transferida a graça de Deus, foi transferida a vitória de Deus. Por um homem o pecado entrou, mas por um homem a justificação, a graça, a misericórdia de Deus que nos dá vida eterna, também entrou, está disponível a mim e a você. Basta que nós façamos algo. Basta que nós nos entreguemos, basta que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Basta que você reconheça, basta que você... Eu costumo dizer que Jesus deixou uma procuração em branco. Lá no livro de João 16:23, a Bíblia diz
tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Tudo, Ele não está falando algumas coisas, Ele está dizendo tudo. Quando você aceita Jesus, quando você clama pelo nome de Jesus, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus, Ele vos concederá. Então nós vemos, irmãos, que por um homem entrou o pecado. Todos nós nascemos pecadores, todos nós vivemos num mundo de pecado, num mundo de batalha espiritual. A carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Às vezes você fala, como disse Paulo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Lá na sua casa, às vezes você quer fazer o bem, você quer viver em harmonia, quer fazer o bem, mas não consegue. O mal que você não queria, aquilo que você não queria falar, você acaba falando. Lá no trabalho, nos relacionamentos, e você não entende por que isso acontece. Porque existe pecado, porque existe batalha. A partir do momento que você aceitou a Jesus, a partir do momento que você reconheceu Jesus, existe uma batalha contra a sua vida. Mas nós somos salvos, nós somos remidos. A Bíblia diz no livro de Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E somos mais do que vencedores por uma coisa chamada misericórdia e graça de Deus. Sabe o que você vive? Sabe do que você desfruta? Graça e misericórdia de Deus. Pastor, mas qual é a diferença de graça? E qual a diferença entre misericórdia? Às vezes eu vejo tantas pessoas dizendo: graças a Deus que aconteceu isso. Graças a Deus que eu conquistei isso. Tem algumas vezes que acontece um problema e algumas outras dizem: misericórdia, Senhor, misericórdia. Qual é a diferença então entre misericórdia e entre graça? E eu digo para você, misericórdia, irmãos, misericórdia assim é um castigo que você tinha que pagar e Deus te aliviou. É algo que você tinha que acertar e pela misericórdia do Senhor, você não precisa acertar mais. Pela misericórdia do Senhor houve libertação de uma sentença, de um julgamento. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. Existia uma sentença contra a sua vida, existia algo que ia que você teria que cumprir. E pela misericórdia do Senhor, Jesus te livrou, Deus te livrou. Pastor, então o que é graça? A misericórdia, havia uma sentença, havia uma decisão contra a minha vida, havia algo que eu teria que pagar e a dívida foi cancelada, a dívida foi acertada, eu não preciso. E a graça o que é? A graça é que apesar de você não merecer, além de você não ter que acertar a dívida que você tinha, o julgamento que você tinha, a graça é as bênçãos do Senhor, além do cancelamento da dívida. Você hoje não tem mais dívida, o pecado foi acertado, os pecados foram cancelados, e ainda existe a graça, que são as bênçãos, o favor imerecido, aquilo que você não merecia. O que você tinha que pagar, não precisa pagar mais. E a graça é além de que você não precisa pagar, ainda você recebe um prêmio. Você ainda recebe um prêmio do Senhor. Então, cancela a dívida. E além disso, ainda você é abençoado pela graça de Deus. Ainda falando sobre graça, irmãos, existem dois tipos de graça. Dois tipos de graça. Existe a graça comum e a graça salvadora. Você vai entender agora por que tem algumas pessoas que não conhecem a Jesus e aos seus olhos, elas são abençoadas. Ah, pastor, aquela pessoa não vai na igreja, mas é uma pessoa muito abençoada. Porque existe a graça comum, que ela vem tanto para aquele que serve a Deus, como para aquele que não serve a Deus. Por exemplo, irmão, a chuva vem para os bons e para os maus. A chuva vem para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus.
Mas essa graça do universo, do mundo, também alcança aquele que não serve a Deus. Você quer ver um outro exemplo? Você quer ver os alimentos, as árvores, as frutas? Isso é graça comum. Isso é o dia que Deus resolver cessar essa prosperidade em que nós vivemos nesse mundo, cessa a graça comum. Mas existe ainda, irmãos, existe ainda, o que eu posso dizer para você, com a graça comum, não é possível ser salvo. Com a graça comum, é possível você ter uma vida digna aqui neste mundo, mas não quer te garantir salvação. Agora, existe a graça salvadora. Deus tem preparado para você a graça salvadora. Além das estações, além da chuva, além dos alimentos, Deus tem salvação para a minha e para a sua vida. Ele não só quer que você viva bem, Ele não quer que você só coma bem, Ele não quer que você só seja abençoado nesse mundo, mas Deus tem um plano de salvação na sua vida. Deus tem um plano de salvação, e pela graça salvadora, quando você aceita e reconhece a Jesus, então Ele renova o coração do homem, Ele santifica a vida do homem. Eu costumo dizer que Jesus não melhora ninguém, Jesus transforma a vida do homem. Onde operou o pecado, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Existe uma história antes da graça e existe uma outra história depois da graça. É a graça salvadora que santifica, é a graça salvadora que renova, é a graça salvadora que preenche o vazio que está no coração. Sabe aquele vazio que o dinheiro não pode preencher? Sabe aquele vazio que os bens não podem preencher? Sabe aquele vazio que a fama não pode preencher? Sabe aquele vazio? Ele é exatamente do tamanho do Espírito Santo de Deus, que você alcança através da graça salvadora. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos 35, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você tem a graça salvadora, irmãos, você pode até anoitecer chorando, triste, mas a alegria vem pela manhã. E também, irmãos, existem dois tipos de pecadores. Existem dois tipos de graça e dois tipos de pecadores. Existe aquele que nasceu no pecado. Todos nós nascemos, crescemos, mas quando nós nascemos pecadores. E isso cessa, isso se encerra quando você aceita Jesus, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele muda, Ele transforma, quando você confessa. A Bíblia diz no livro de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de todo o pecado, de toda iniquidade. Se você com a sua boca confessar que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, Ele é suficiente, Ele é fiel e justo para te purificar de todo o pecado, e a sua vida é mudada. Nasceu pecador, mas não é mais aquela outra criatura, porque quando você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É uma nova criatura. Mas nós sabemos, irmãos, que existem aquelas pessoas que escolheram viver no pecado. E talvez são essas as que mais nos preocupam. São aquelas pessoas que fazem o que é mal. São aquelas pessoas que vivem buscando se satisfazer o desejo da sua própria carne. Essa nos preocupa, essa precisa ser fortalecida, essa precisa da presença do Senhor. Essa, a Bíblia diz no livro de Romanos 8,7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo. Talvez é uma ira, talvez é um desejo, um pensamento, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o desejo da carne faz inimizade contra Deus. Controle a sua vida,
peça misericórdia, peça a orientação de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo, é sangue de nordestino, eu não consigo, pastor. Eu sempre digo que o que tem que prevalecer na sua vida é o sangue de Jesus, irmãos. Deixa o sangue de Jesus prevalecer na sua vida. Sabe essa luta que você passa? Jesus já passou. Sabe essa tentação que você passa? Jesus já enfrentou. Sabe essa adversidade que você passa? Ele já passou. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para te socorrer, para te fortalecer, para que você seja mais do que vencedor nessa situação. Tem gente que fala, não, pastor, mas a minha doença não tem jeito. Fala, irmão, não existe mais doença. Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Comece a profetizar que você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Pastor, então o que nós vamos fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que confessar no trono da graça. Você tem que confessar para que você possa alcançar misericórdia. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa confessar as suas iniquidades. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova história na sua casa, na sua família. A Bíblia diz no livro de Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A bênção começa por você. A vitória começa por você. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Deus tem uma grande obra na sua família. Deus tem uma grande obra na sua casa. O nome dele vai ser glorificado. E quando você fizer isso, quando você crer, quando você confessar com os seus lábios, quando você pedir orientação, você pedir o fortalecimento de Jesus na sua vida, aí você vai poder dizer o que está escrito em Romanos 8:1, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe mais condenação. A sentença foi apagada, a dívida foi paga, a vitória foi alcançada, o resultado foi vitória. O nome dele vai ser glorificado. E para terminar, irmãos, qual é o resultado da graça? Qual é o resultado da misericórdia de Deus na minha vida? Qual é o resultado? Eu quero dizer para você, o maior de todos os resultados é a salvação da sua vida. O maior de todos os resultados é a vida eterna. No livro de Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Pela graça vós sois salvos. Isso vem da fé. Isso não provém de vós, é dom de Deus, através do Espírito Santo, através da sua confissão, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é poderoso para mudar, para transformar a sua história, a sua casa, a sua família. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. O nome dele vai ser glorificado. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Ele está te aperfeiçoando, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Ele vai te aperfeiçoar e vai te confirmar como filho, como servo, como herdeiro do trono de Deus. Você tem promessa na sua vida, Deus tem promessa na sua casa, Deus tem promessa na sua história. Ele vai te aperfeiçoar, vai te confirmar. E a Bíblia diz que Ele vai te fortificar e vai te fortalecer. Pastor, fortificar e fortalecer? Esses dias eu preguei isso na nossa igreja. Vai te fortificar, Ele vai colocar um forte. Sabe lá nos presídios, onde tem um vigia em cada canto? Ele vai colocar um forte, vai fortificar. Um vigia na área emocional, um vigia na área familiar, na área financeira, na área espiritual. Em todas as áreas e ângulos da sua vida haverá fortificação do Senhor. Ele vai te fortificar. E por último, Ele vai te fortalecer. Deus vai te deixar mais forte do que você entrou. O nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser exaltado. E para terminar, irmãos, a Bíblia diz, no livro de Isaías 43:25,
quando você confessa, quando você reconhece a Jesus, existe uma graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Mas Ele diz: sou eu mesmo que apago todas as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Você não precisa ficar lembrando que o próprio Deus está dizendo: dos teus pecados não me lembrarei mais. Vai ser apagada da sua história, da sua vida. Existe um novo homem, existe uma nova mulher, existe uma nova história na sua vida. Basta que você obedeça, basta que você confesse, basta que você reconheça. No livro de 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, aí a Bíblia diz: então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Onde você pisar, abençoado será. O nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Irmãos, não fique sem a graça de Deus, não fique sem a misericórdia de Deus. Nada e nem ninguém te afaste da misericórdia e da graça de Deus. E eu tenho certeza que o nome dele vai ser glorificado na sua vida e na sua história. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que, se confessarmos nossos pecados, Deus é poderoso e fiel para nos perdoar e ainda para nos tornar participantes de todos os benefícios da misericórdia e da graça de Deus. No livro de 1 João 1,9, a palavra de Deus nos orienta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, fique firme na presença do Senhor, pois Ele é poderoso para dar início a um novo tempo e para uma nova história na sua vida. Pois onde abundou o pecado em sua vida, vai superabundar a graça de Deus. Desfrute da graça de Deus. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes vamos conferir nossa agenda para esta semana. Amanhã, domingo, a partir das 9h30, participe do Bazar Social de roupas adultos e infantis, brinquedos, armarinhos e muito mais. Tudo com preço a partir de R$2. Traga toda a sua família. Participe! Cultos na sede. Amanhã, domingo, culto da família às 19 horas. Segunda, culto de libertação. Terça, culto de oração. Quarta, reunião das mulheres prudentes. Sexta, culto de campanha. E no sábado, culto de aniversário na congregação do Jardim Panorama. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos por todas as maravilhas e milagres que já nos tem concedido. Obrigado por Tua palavra nesta manhã, obrigado por Tua presença neste dia. Agora, neste momento especial de oração, nós clamamos a Ti por todas as pessoas e por todas as famílias que estão nos acompanhando neste momento. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.